Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução de mais um exercício, o nono exercício da nossa segunda lista, que é o conversor de temperatura, né? Um dos exercícios mais clássicos que nós temos aí no mundo da programação em geral, tá certo? E normalmente no Brasil, por exemplo, nós trabalhamos com a temperatura em graus Celsius e em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, a temperatura é o Fahrenheit. Então, em alguns casos, nós temos que fazer essa conversão aí do graus Fahrenheit para os graus Celsius, tá certo? Então, nós vamos abrir aqui o PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês aí esse exercício que trata da conversão de temperaturas de graus Fahrenheit para graus Celsius. Muito bem, pessoal. Então, nós já estamos aqui no computador com o PyCharm aberto, aqui no projeto Exercícios Python. Estou aqui com a minha lista 02, onde nós vamos fazer a resolução, então, do nosso nono exercício da lista 2, tá certo? Na aula passada, nós fizemos aí o nosso oitavo exercício, onde nós trabalhamos aí com a parte do cálculo de porcentagem, uma situação muito comum aí também no mundo da programação. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir aí então a aula, tá certo? Aqui nós temos o enunciado da nossa questão 9 aqui, que fala o seguinte: faça um programa que receba do usuário uma medida de temperatura em graus Fahrenheit, né? E converta aí para os graus Celsius. Utilize então aqui a seguinte expressão que foi dada, né? 5 vezes aqui entre parênteses o valor do graus Fahrenheit menos 32 dividido aqui então por 9. Tá certo? Então, essa é a expressão que nós podemos aí fazer o cálculo, né, da conversão de graus Fahrenheit para os graus Celsius. Aqui nós temos uma situação muito comum, então, onde se você tiver, por exemplo, em países que adotam o Fahrenheit como temperatura, você poder fazer a conversão rapidamente utilizando aqui a expressão. E para isso nós vamos utilizar aqui o Python para resolver esse problema clássico que nós temos aqui da programação, que é esse conversor de temperaturas. Eu vou pedir então aqui para que o usuário me forneça o valor da temperatura em graus Fahrenheit. Para isso eu vou colocar aqui uma variável chamada Fahrenheit, né? Então eu vou colocar aqui Fahrenheit, vai receber então o tipo de dado que eu vou utilizar é do tipo real, então vai ser o tipo primitivo float de input, né, para que o usuário entre então com esses dados. Então eu vou pedir aqui, ó, digite a temperatura em Fahrenheit. Então, escrever dessa forma aqui, para que o usuário então me forneça esse dado aí via teclado. E agora eu posso então fazer o cálculo aqui, né, da expressão que converte então essa temperatura em graus Fahrenheit para graus Celsius. Para isso eu vou criar uma variável chamada Celsius, e essa variável vai receber então aquela expressão que está colocada ali, ó, 5 vezes, né, utilizar aqui o operador da multiplicação, que é o asterístico. Vou abrir aqui o parênteses, vou colocar aqui no caso a variável Fahrenheit que o usuário me informou, menos 32, isso tudo aqui dividido, né, utilizar o operador da divisão, que é a barra normal, 9. Então, essa aqui é a expressão, então, que foi dado do problema, que a gente consegue resolver aí a conversão de graus Fahrenheit para graus Celsius. Aqui agora eu já posso, né, printar na tela com as f-strings, então aqui, ó, utilizar o f, abre e fecha aqui as aspas, eu vou colocar então a temperatura em Celsius é 2 pontos. Vou colocar aqui então agora, né, com as chaves a temperatura em graus Celsius. Aqui eu vou utilizar
duas casas decimais, então para isso eu vou colocar 2 pontos, ponto F, e no final aqui eu vou colocar então uma exclamação aqui para finalizar a nossa oração. Então dessa maneira aqui nós conseguimos então fazer o cálculo e mostrar na tela então a temperatura em graus Celsius. Para isso eu posso já rodar o meu programa em cima da aba aqui lista 02. Eu vou clicar aqui em Run lista 02 e aqui nós já temos então, né? Digite a temperatura em graus Fahrenheit, né? Em Fahrenheit. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, uma temperatura de 98,8 graus Fahrenheit. Essa temperatura em graus Celsius vale 37,11 graus Celsius. Posso rodar aqui novamente, por exemplo, aqui uma temperatura de 102 graus Fahrenheit é 38,89. Aqui só um detalhe, pessoal, seguinte, não posso esquecer da questão da precedência dos operadores na matemática. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei entre parênteses, né, Fahrenheit menos 32, exatamente para me evidenciar que eu quero fazer, então, a diferença primeiro. Porque se eu tiro aqui, ó, os parênteses, ele não vai executar primeiro essa conta da forma correta. Então, se eu executar aqui novamente, ó, digitar aqui, por exemplo, os 102 graus que eu digitei ali anteriormente, veja que ele está dando um valor totalmente errado aqui para mim. Ele não está dando erro de programação aqui, né? Mas não está dando erro de sintaxe, que a gente diz, mas ele está dando erro no cálculo. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Já que eu quero evidenciar primeiro aqui a operação de subtração, eu tenho que colocar entre parênteses. Vou rodar aqui novamente, ó. Agora sim, se eu colocar 102 graus, ele vai dar lá aproximadamente 38, 39 graus aqui, ó, que é o valor correto dessa temperatura de graus Fahrenheit para Celsius. Então, esse é um detalhe que nós temos aqui, ó, e tomar cuidado com a questão da precedência dos operadores aritméticos que nós temos da matemática, tá certo, pessoal? Então, dessa forma, nós finalizamos aí a resolução do nosso nono exercício da lista 2 aí, que fica como sugestão aí para que vocês possam ter o gabarito. Se você conseguiu resolver, deixa aqui embaixo nos comentários como que você fez a resolução desse exercício, e aí a gente pode ir comparando e compartilhando aí formas de resolver aí esse mesmo exercício, tá certo? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui da resolução do nosso nono exercício da lista 2, onde eu apresentei para vocês aí o nosso conversor de temperaturas utilizando a linguagem de programação em Python. Esse é um exercício mais tranquilo, mas que é muito comum aí no mundo da programação, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais!